Olá, turma. Dando continuidade aos nossos vídeos, iremos ver o capítulo 2 do livro Sociologia Hoje, com o tema Padrões, Normas e Cultura. Civilização e Cultura. No final do século XIX, o antropólogo alemão Franz Boas construiu uma crítica à ideia de civilização das teorias evolutivas. Por trás da ideia de progresso, havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia. Civilizados eram os europeus e norte-americanos, enquanto as demais populações eram escalonadas entre mais e menos atrasadas. Essa ideia foi duramente criticada por Franz Boas. Embora não tenha sido o primeiro a utilizar o termo cultura, Boas foi o primeiro a empregar a palavra em seu sentido moderno, propriamente antropológico. Antes de Boas, cultura era sinônimo de civilização e um atributo dos países tidos como civilizados. Franz Boas inaugurou a utilização do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala em culturas e não em cultura. Pode parecer uma pequena diferença, mas foi uma grande transformação. E por que foi uma grande transformação? Foi porque quando pensamos cultura no plural, torna-se possível desconstruir as hierarquias tão importantes para o pensamento colonial e racista em geral. Quando pensamos em culturas no plural e não escalonamos as culturas em uma ordem qualquer, cada cultura passa a brilhar com luz própria em seus próprios termos. Esse brilho individual, singular, é o que interessa a antropologia desde o final do século XIX, a partir do trabalho de Boas. Para Boas, as diferentes populações que existem no mundo têm diferentes culturas e é praticamente impossível estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia. Analisando a história de várias populações indígenas que vivem entre o noroeste estadunidense e o Alasca, o antropólogo chegou à conclusão de que é muito difícil estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia, pois as histórias são tão particulares e preenchidas por interesses tão diferentes que qualquer comparação só seria possível se fosse utilizada uma medida de análise, que seria sempre arbitrária. Ou seja, a comparação para estabelecer uma hierarquia sempre deveria adotar algum critério tomado de alguma população, e nesse processo a própria comparação já seria injusta. Cultura, etnocentrismo e relativismo. Nascido e educado na Alemanha, Boas formou seu conceito de cultura a partir de concepções alemãs de Kultur, ou espírito do povo. Ele transporta essa ideia para a antropologia em uma crítica ao evolucionismo. Para Franz Boas,
cultura era um todo integrado e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Essa integração de múltiplos elementos ordenados a partir de um princípio compartilhado por todos os indivíduos em uma sociedade específica criava a cultura. Por ser única e exclusiva de cada sociedade, inviabilizava qualquer tentativa de comparação a partir de pressupostos arbitrários. Para boas, qualquer comparação exigiria tanto cuidado e tanta investigação histórica e antropológica que na prática seria inviável. Franz Boas inaugurou o que mais tarde ficou conhecido como relativismo cultural, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Relativismo cultural, portanto, é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheios. Podemos considerar o relativismo uma inversão do evolucionismo, se este escalona as diferenças a partir de valores específicos das sociedades ocidentais. O relativismo evita qualquer tipo de escala, analisando as diferenças segundo os termos da própria sociedade da qual fazem parte. Tendência inversa ao relativismo cultural é o etnocentrismo, que estudamos no capítulo 1. Estamos sendo etnocêntricos quando julgamos outras culturas segundo nossos próprios parâmetros culturais. Por exemplo, considerar uma população indígena atrasada porque lhe faltam determinadas tecnologias é etnocentrismo. Se adotarmos outros critérios, esse atraso pode ser questionado, levando em conta a capacidade de se manter estável ao longo do tempo, o que hoje chamamos de sustentabilidade. As sociedades que nos parecem primitivas ganham um estatuto muito mais civilizado, já que o nosso modelo de vida, baseado no consumo intenso, não é sustentado a longo prazo. O etnocentrismo é o mecanismo principal das classificações evolucionistas, enquanto o relativismo cultural é o motor de um pensamento não preconceituoso e preocupado em romper com as classificações hierárquicas. O conceito antropológico de cultura não pode existir sem o relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. O relativismo foi uma revolução política no enfrentamento ao racismo e a outros tipos de preconceito, mas gerou um impasse político ao longo do século XX. Se a premissa do relativismo é examinar qualquer cultura segundo seus próprios termos, é preciso aceitar tudo o que cada cultura produz. O problema dessa premissa é que alguns costumes nos parecem inaceitáveis, como as mutilações genitais impostas às mulheres em alguns países islâmicos. Longos debates foram travados para superar esse impasse, levando a posicionamentos os mais diversos e até mesmo à recusa do relativismo. Uma forma de tentar solucionar esse impasse é pensar em termos de poder
dentro de cada cultura. Se determinado costume oprime parcelas de uma sociedade, se as mulheres islâmicas, por exemplo, e essas parcelas se sentem oprimidas, é justo criticar esse costume, mas nesse caso teríamos de fazê-lo segundo os próprios termos daquela cultura. Podemos criticar a mutilação genital, porque as mulheres da sociedade em que essa prática existe a criticam. Se essas mulheres mutiladas não se sentissem desrespeitadas em seus direitos individuais, teríamos o direito de criticar esse costume? A resposta não é simples, mas o relativismo cultural não significa aceitar tudo o que qualquer cultura faz ou produz, e sim entender como e por que cada sociedade faz o que faz, quem é ou não é favorecido por determinadas práticas e como diversos tipos de opressão podem surgir dessas práticas. Padrões culturais. Durante o século XX, estudiosos começaram a perceber que diferentes culturas produziam realidades diferentes, que por sua vez davam origem a comportamentos e práticas regulares que se repetiam no tempo e no espaço. Esses comportamentos e práticas regulares formam determinados padrões culturais. A ideia de que existem padrões culturais foi decorrência direta dos estudos de Boas, nos quais o conceito de cultura ganhou sua conotação moderna como força unificadora de um povo, que dá sentido e condena tudo o que acontece. Desde o começo do século XX, principalmente com o trabalho de duas alunas de Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict, o conceito de padrão cultural ganhou bastante destaque. Essas antropólogas observaram que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. Para Mead e Benedict, e também para Franz Boas e outros antropólogos norte-americanos, a cultura podia ser comparada a uma lente que filtra tudo o que vemos, percebemos e sentimos. Não há como perceber o mundo a não ser através do filtro de alguma cultura. Um dos elementos centrais desse processo de percepção do mundo é a linguagem, um mecanismo de transmissão de valores, ideias e formas de refletir sobre a realidade. Ao afirmar que as culturas vistas como avançadas são regidas por padrões culturais, as duas antropólogas desafiaram o pensamento comum da época. O fato de que a mulher, nos Estados Unidos, era em geral direcionada aos cuidados do lar, por exemplo, foi visto por elas como costume cultural norte-americano de um determinado período histórico e não como algo natural. Ruth Benedict e Margaret Mead tinham grande influência no pensamento feminista, abrindo as portas para o questionamento daquilo que era visto como natural, o papel da mulher exclusivamente como mãe e esposa, devotada aos afazeres domésticos. Para elas, o papel de mãe era consequência do costume, não da natureza humana, e, sendo fruto do costume, poderiam mudar, e a própria carreira acadêmica dessas antropólogas era um exemplo disso.
mulheres que trabalhavam e tinham destaque acadêmico em uma sociedade muito restritiva quanto aos papéis femininos. Franz Boas, perfil. Franz Boas nasceu em Minden, Alemanha, em 1858. Filho de judeus abastados, iniciou sua carreira acadêmica nas áreas de física e geografia. Seus interesses giravam em torno da relatividade das percepções físicas e seu doutorado foi sobre variações no entendimento da cor da água. Em 1883, participou de uma expedição ao Ártico, onde encontrou a população inuit, o que marcou uma mudança em sua carreira. Passou a se interessar pela antropologia. Em 1887, criou um departamento de antropologia e um curso de doutorado, formando a primeira geração de antropólogos acadêmicos norte-americanos. Fundou a Associação Americana de Antropologia. Ficou conhecido como pai da antropologia estadunidense. Morreu em 1942 em Nova York, vítima de um infarto durante um jantar entre acadêmicos. No próximo vídeo, iremos ver o conceito de cultura no século XX e o conceito de cultura no século XXI. Até lá!